E antes de propriamente entrarmos nisso, eu gostaria de compartilhar um insight, né? Porque aqui eu vou fazer uma parafrase daquilo que eu tenho lido, de um livro chamado 12 Maneiras que o Celular Tem Mudado Você. É um livro cristão, logicamente, e ele fala a respeito da tecnologia. E antes que vocês se choquem, ele é um adepto ferrenho da tecnologia. Ele fala que usa muito. Ele é um pastor que ele fala que ele é um daqueles que se inscreve para a fila do iPhone e tudo mais. Mas o que ele quer deixar claro, e ele fala, é o perigo que isso pode causar na mente dos crentes. Por quê? Porque nesse meio que nós vivemos agora, as notícias vêm rápidas, são consumidas sem meditação e não tem nenhum tipo de prazer duradouro. A gente se acostuma a ler insights de notícias, nós não temos uma meditação a respeito disso, e o prazer que nós temos é um prazer temporário que logo precisa ser refeito, preenchido. E quando ele faz a comparação com a Bíblia, ele diz que deveria ser exatamente o contrário, o povo de Deus. Um livro que necessita de meditação, porque ele não é uma informação apenas, ele é uma informação que lhe leva a um relacionamento, deveria ser consumido com calma e não rapidamente com o dedo deslizado, e deveria ser algo que lhe leva a pensar na eternidade e no prazer que está por vir, que é um prazer duradouro, enquanto nos nossos dias nós somos alimentados a não pensar assim. E eu achei isso extremamente fantástico, porque é exatamente como nós, crentes, muitas vezes vivemos sem perceber. O valor que nós damos para a Bíblia é menor do que a próxima fofoca de um tabloide de celebridades. E é exatamente isso que acontece. E ele nesse livro, que ele, claro, fala muito mais do que isso, ele atribui isso porque nós estamos inseridos de tal forma na tecnologia, e isso não necessariamente é ruim, mas que a gente não percebe que a gente está substituindo prazeres duradouros e eternos por prazeres temporários e que não satisfazem. E é exatamente, queridos, exatamente isso. Então, por que é importante isso? Para lembrarmos de doutrinas fundamentais. Crentes que não se alimentam com as doutrinas fundamentais, eles são pessoas que facilmente se tornarão doentes espirituais. Por quê? Porque eles não gostam de teologia saudável. Quando eu falo isso, não é que se você perguntar para um crente, ele vai dizer assim, não, eu não gosto de teologia saudável. Mas o que ele não pensa a respeito é que quando ele não quer estudar, ler, meditar e pensar na eternidade, em outras palavras, ele está colocando a Bíblia de lado sem nem perceber. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Deus se faz relacionar com nós por meio de um livro. Se não fosse importante um livro, Deus não nos se relacionaria, não nos ensinaria por meio desse livro, né? Então, a bibliologia ela é importante por isso. Os crentes são um povo que deveria ser conhecido pelo povo do livro. E o povo do livro tem a ideia de que eles se alimentam, eles vivem e eles creem a partir do que aquele livro ensina. Então, na teoria, todos os crentes têm esse mesmo discurso. Na vida prática, a Bíblia nem sempre é o maior influenciador. E isso é muito comum de vermos e sermos honestos e olharmos para a nossa vida e dizermos, será que isso acontece comigo? Isso é importante. É importante para quê? Para que você se arrependa e volte para o caminho. Então, no que nós temos tratado a respeito da bibliologia, nós falamos a respeito dos grandes pactos da Bíblia. Lembram? 5 grandes pactos. O primeiro pacto foi a aliança feita com Noé, registrada lá em Gênesis. Então, o que é a ideia de uma aliança? Um compromisso que Deus faz, no qual ele pode ser condicional ou incondicional. Incondicional quer dizer que Deus não precisa de nada para fazê-lo. Ele vai cumpri-lo porque ele prometeu e ele é poderoso para cumprir. Depois nós vemos aqui a aliança com Abraão, que também foi registrada lá em Gênesis, e ela também tinha a mesma ideia de uma aliança incondicional. E na aliança com Abraão nós vemos a descendência de Abraão, muitos filhos de Abraão,
aqueles que creem como Abraão se tornam filhos espirituais como Abraão. Depois nós vimos também em Abraão a ideia de uma terra, um local físico, não meramente espiritual, e a bênção por meio de Abraão. E aqui nós já falamos a respeito disso, que isso se cumpre em Jesus. Por meio de Jesus, aqueles que creem podem ter essa aliança com Deus. Depois falamos a respeito da aliança com Davi, registrada lá em 2 Samuel 7, e fala a respeito especialmente, não só isso, mas o resumo seria isso, de um reinado perpétuo, uma sucessão de trono, ou seja, Davi era rei e a sua dinastia seria perpétua. E por último, semana passada, falamos a respeito da aliança da lei. E a aliança da lei, diferente das outras alianças, ela tinha uma particularidade. Alguém lembra qual ela era? Qual era ela? Ela era condicional, exatamente. Então o que muda? Foi proposto um pacto e os homens, a nação de Israel, aceitou. E por causa desse pacto de duas partes, não que Deus não fosse capaz de cumprir ou algo assim, mas que foi proposto, eles toparam, e aí muitas coisas aconteceram conforme nós vimos. E hoje nós vamos falar a respeito da última aliança aqui, que é a nova aliança. A antiga aliança, nós podemos lembrar que era a aliança feita com Moisés. Então você pode associar pensando assim, se você quiser, para ficar fácil. A antiga aliança vem antes do Messias, antes de Cristo. Nova aliança vem depois do Messias. E a nova aliança, ela foi, aqui de maneira bem geral, você pode gravar o seguinte, ela trata basicamente da restauração espiritual e nacional de Israel. Então a nova aliança, ela foi uma aliança prometida para a nação de Israel. Porém, nós vamos ver aqui que ela não restringiu a nação de Israel, mas foi feita para eles. Se foi feita para eles, logicamente a gente pensa assim, existem coisas que precisam ainda serem cumpridas. É muito simples. Por isso que no progresso do entendimento bíblico, Israel não é completamente extinguido, ele não é deixado de lado, não tem mais nada a ser tratado com Israel. Não é assim que a Bíblia faz. A Bíblia diz que existe sim coisas que precisam ser cumpridas nessa nova aliança, que foi feita aqui com a nação de Israel. Abra aí sua Bíblia em Jeremias 31. De 31 a 40. Diz assim o texto bíblico, Jeremias 31, talvez Jeremias, junto com Ezequiel, mas Jeremias talvez tenha sido o que deixou mais explícito essa ideia da nova aliança de maneira tão clara. Diz lá o verso 31, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como marido ama a esposa, eles quebraram a aliança. Qual a ideia aqui? Adultério. Adultério espiritual. A ideia de que Israel deveria amar somente um Deus, mas isso não aconteceu. Eles quebraram a aliança. É a ideia de um pacto que quando você vai lá na frente de testemunhas, você coloca uma aliança e você diz assim, vou ser fiel à minha esposa. Essa é a ideia. E quando você quebra esse pacto, o relacionamento ele é comprometido. Ele é comprometido. E aí ele diz assim, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Aí verso 33, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos. E é isto o que ele diz.
Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída desde a torre de Ananel e até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a lestes até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Aqui claramente a gente escuta algo que está falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, né? E aqui nós vamos desvencilhar juntos que dessas promessas feitas à nação de Israel, algumas já são desfrutadas. Então calma, diga, não pense assim, eu não entendi nada. Calma, nós vamos caminhar juntos. Mas antes disso, para não parecer que existe apenas um texto dos profetas falando da nova aliança, abra aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 2. É um pouquinho antes de Jeremias. Ele diz lá, Isaías 2, de 2 a 4. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e nele andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Isso aqui é um período que vai acontecer onde existirá um domínio que controlará as coisas. E nós sabemos, por meio da aliança com Davi, que isso está falando de um tempo em que o rei Jesus reinará na terra. Não apenas espiritualmente nos corações dos crentes, que isso já acontece, mas de maneira física e visível. Essa é uma promessa da nova aliança. Então aqui fica complicado espiritualizar tudo. Por quê? Porque aí nós acabamos não interpretando o texto como ele merece ser interpretado. Depois, pule aí para Ezequiel 37. Ezequiel 37, versos de 21 a 28. Diz assim o texto bíblico, nos versos de 21 a 28. E transmita esta mensagem do Senhor soberano. Reunirei meu povo de Israel dentre as nações onde foram espalhados, e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação, nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações, nem em dois reinos. Certamente aqui é uma alusão à nação de Israel, que foi dividida em dois reinos, um reino de Judá e o outro de Israel. Por quê? Porque não quiseram seguir a aliança. Então o que ele está dizendo aqui, vai existir um tempo em que isso vai ser desfeito e um rei de Israel vai reinar novamente. Isso aconteceu? Não vemos isso ter acontecido. E aí ele diz assim, no verso 23, nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, os purificarei. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos e terão o cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram.
Eles, seus filhos e seus netos viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei, e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quando o meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. É claro que aqui existe, quando a gente olha isso, existem coisas misturadas com Jesus vindo e cumprindo algumas coisas que foram cumpridas à vinda de Cristo. Mas você anular isso ao olhar que ele está falando de um reino, com Davi sendo rei, é complicado. É no mínimo distorcer o que o texto diz. Lendo o texto de maneira bem simples, o que fica claro é que tem algo a ser cumprido, não é verdade? E aqui a ideia de aliança de paz é a ideia da nova aliança, que é uma aliança incondicional, na qual Deus vai fazer ser cumprido. Agora pule lá para Ezequiel, pule não, volte aí para Ezequiel 36, que talvez seja um dos textos mais enfáticos a respeito disso. Ele diz lá, no verso 24: Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos, e nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa de fome. Lembram o que era aqui a condição da aliança, da outra aliança, da antiga? Se vocês me obedecerem, serão fartos. Se vocês me desobedecerem, vocês não terão fartura, terão maldição, e vocês serão entregues aos povos. Agora, nessa nova aliança, ele está dizendo diferente. A promessa do Senhor é que Deus vai fazer com que eles caminhem nos seus caminhos, porque Ele vai dar um novo coração. E aí ele termina no verso 31. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Mas assim diz o Senhor soberano: lembre-se de que não farei tudo isso porque vocês merecem. Não farei tudo isso porque vocês merecem. Não é por merecimento. Nunca foi e nunca será. Ó meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Então, nessa nova aliança prometida, em específico a nação de Israel, ela não é condicional mais. Ela é incondicional. Por quê? Porque ela foi feita por um Deus que é poderoso e quer restaurar a sua nação. Agora, talvez aqui a gente olhe isso e diga assim: nossa, mas eu já usei esse texto de Ezequiel para falar com crente, dizendo que quando o crente se converte, ou melhor, quando o Espírito Santo traz o convencimento e o crente vira crente, se é que pode ser assim, né? Ou o ímpio vira crente, um coração é dado, é tirado um coração duro, de pedra, e um coração que ama o Senhor, que teme os seus caminhos, que obedece, embora ainda de maneira imperfeita, é colocado lá. É exatamente esse texto aqui de Ezequiel. Mas isso é possível? Não é só para Israel? O que vocês acham? Complicado, né? A gente tem que entender isso aqui. Pois muito bem, exatamente isso que nós vamos poder falar a respeito. A ideia da nova aliança, nós vamos ver que ela tem um cumprimento sim parcial por meio do Messias.
E por causa do Messias, nós temos desfrutado dessa nova aliança por causa de Jesus. Existem características da nova aliança que já foram inauguradas e que todo crente desfruta, mesmo sem ser israelita. Isso é bem claro, nós vamos ler aqui textos e vai ficar mais claro ainda. Mas o ponto é, isso não anulou algumas promessas que ainda precisam ser cumpridas a Israel. Israel já tem uma terra, ele governa. Governa sobre todos os povos? Não. O reino de Davi foi restaurado? Não. Israel nem é dono de Jerusalém. Começa por aí. Existe uma divisão lá que a parte espiritual nem é dos judeus. Se você for olhar um pouquinho da política, é bastante até curioso. Então, quando a gente fala a respeito da nova aliança, ela encerra algumas promessas feitas a Israel. A primeira delas, uma terra prometida. Nunca foi desfeito a promessa da terra. Então, muitas pessoas, quando olham essa ideia de Israel, eles dizem que toda a terra foi conquistada e que nada do que foi prometido deixou de ser conquistado. Mas isso não é real. Ezequiel aqui, ele está falando num período anterior a Moisés ou depois de Moisés? O que vocês acham? Lembra? Cronologia. Moisés vem antes ou depois de Ezequiel? Antes. Então Ezequiel aqui está falando depois. E no verso 24 ele diz: pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Isso aconteceu novamente? Não. Alguns até podem querer afirmar que aconteceu parcialmente, mas aqui o texto de Ezequiel deixa muito claro que é uma volta gigantesca, uma volta de todo Israel. Não é apenas parcial. Então, essa nova aliança, ela aponta para isso. Uma terra prometida que não foi completamente conquistada. Tanto em área territorial, quanto em tempo. Porque era para eles continuarem na terra de maneira contínua. E eles não continuaram, eles foram expulsos. Por quê? Porque eles não cumpriram a velha aliança. Agora, na nova aliança, Deus vai fazer isso apesar deles. Não é por causa deles, é apesar deles. Assim como Deus faz com nós. Deus nos salva e nos ajuda apesar de nós. Então aí não sobra orgulho para dizer assim, Deus me escolheu porque eu era melhor que aquele cara que está lá jogado na sarjeta bebendo. Não. Nunca pense dessa forma. Se você foi resgatado, dê graças a Deus, porque não é você lá. Mas não que é porque você é melhor. Pelo contrário, o apóstolo Paulo não concordaria. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que é salvo deveria se achar como o pior dos homens. E mulheres, né? É um gênero para falar dos dois. Então, outra questão que encerra. A restauração de Jerusalém. Abra lá em Jeremias. Jeremias 31, dos versos 38 a 40. Diz assim: está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. E aí ele continua falando a respeito de algumas características de Jerusalém. Não tem nada que nos incline a olhar para um texto desse e dizer assim, isso é espiritual. Não tem. Ele está falando tanto em termos físicos que ele dá pontos de referência. Depois, outra coisa que nós vimos a respeito disso, nas pregações de Mateus. Lembram? A conversão nacional. Aí vai estar em Jeremias 31, 34. Se você voltar um pouquinho, você vai ver aí. Ele diz assim: e não será mais necessário ensinares aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. Ezequiel vai falar algo parecido. A ideia aqui é que existirá uma conversão
nacional. Lembram do texto de Mateus que o pastor ensinou? Que um dos prelúdios da vinda de Cristo é a conversão nacional? Israel precisa se arrepender dos seus pecados? Isso está fazendo referência àquele texto. Também a ideia da gravação da lei do Senhor na mente e no coração. Verso 31 aí, Jeremias 31, verso 33, a parte B do texto, diz assim: diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E por fim, o derramamento e habitação do Espírito Santo. É o texto que nós lemos lá em Ezequiel. Abra aí de novo. Ezequiel 36, verso 27. Ele diz assim: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. E por fim, a respeito da nova aliança, que ela vai encerrar essas promessas. Quando eu falo encerrar, é que ela vai trazer o cumprimento. Então, Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. A ideia do perdão dos pecados é algo que vai acontecer com a nação de Israel para cumprir a nova aliança. Até aqui ficou bem claro, né? Não é difícil de entender. O ponto é aonde nós conectamos o lado da igreja com a nação de Israel. Porque aqui parece que existe realmente uma divisão muito rígida, não parece? A gente lendo isso, a gente diz assim: nossa, é tudo para Israel. É tudo para Israel essas coisas. Como é que a gente faz para conectar com a igreja? Meus irmãos, é justamente a ideia aqui que nós precisamos ter bem claro, que a nova aliança, ela tem o seu início por Cristo. Cristo providenciou o cumprimento da nova aliança. Em que sentido? Existe um sentido espiritual, mas existirá também um cumprimento físico. Aquelas coisas relacionadas à terra, conversão de Israel, restauração de Jerusalém, isso não aconteceu ainda, você não vê isso acontecer. Mas a promessa é que isso acontecerá um dia, certo? Então, a nova aliança, você precisa agora pensar da seguinte forma: Cristo começa o cumprimento dessa nova aliança, e no qual muitas promessas da nova aliança cumpridas em Cristo são estendidas aos gentios, que somos nós, não judeus. Estendida de que forma? Por meio da fé. Por causa da nossa união com Cristo, nós podemos desfrutar de várias dessas promessas feitas à nova aliança. Vocês lembram do domingo, quando a gente faz aqui no domingo de ceia? Vocês lembram que fala lá? Fala a respeito da nova aliança do meu sangue. Jesus falando. Quando nós fazemos aquele momento memorial, nós estamos participando de maneira simbólica da nova aliança, que foi começada, ou melhor, foi instaurada por Cristo. Então, abra lá agora sua Bíblia no Novo Testamento, em Lucas 22, 20. Diz assim, aquele momento em que Jesus está reunido com os seus discípulos, e ele diz: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. Aí ele diz de que forma a nova aliança é confirmada. Confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Enquanto na antiga aliança, o sangue dos bodes, dos bois, não era suficiente, era necessário ser refeito e refeito. Na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado.
E todo aquele que confia no sacrifício do Cordeiro de Deus faz parte da nova aliança. Está unido por meio da fé na nova aliança. Ah, mas ele não é judeu. Não existe mais isso. Por meio de Cristo, a parede de separação, ela foi derrubada. Mas então quer dizer que Israel ficou para trás? No sentido de participar da nova aliança, é a fé. Mas aquelas características terrenas e físicas ainda vão ser cumpridas. Simples assim. É uma progressão. Não existe um abandono total, mas não existe uma valorização em demasia com relação à igreja. A igreja não é Israel e Israel não é a igreja. Mas no plano de Deus existe um progresso. Está ficando claro até aqui? Tranquilo? Então abra lá em Hebreus 8. Hebreus capítulo 8, versos 6 e 7. Diz lá: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Parece que vocês escutaram esse texto já ou não? O autor de Hebreus está citando novamente os profetas Jeremias e Ezequiel. Ele está confirmando que aquela aliança feita antigamente, por meio de Moisés, era uma aliança ineficiente. Mas agora, por meio de Cristo, uma nova aliança foi feita e essa aliança é perfeita. Ela é perfeita. Então, outro texto aí que dá para a gente ler, já que estamos em Hebreus. Pule aí para o capítulo 12 de Hebreus. Diz lá, Hebreus 12, 24. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Aqui o que ele está se referindo? Lembram da ideia? Vou aspergir sangue e vocês ficarão purificados. Não era essa a ideia da nova aliança? O sangue de Jesus nos purifica. Por causa de estar em Jesus, unidos a Jesus, nós somos declarados puros diante de Deus. Nós não somos mais impuros. Nós podemos nos apresentar diante de Deus porque o sangue foi derramado em nosso favor. Aqui, quando a gente começa a olhar e fazer essas comparações, você vê como existe uma linha histórica de progresso muito clara. Aquilo que o Antigo Testamento fala apontava para isso que Jesus cumpre. Certo? Então, irmãos, a ideia é: Cristo inaugurou este pacto, essa nova aliança. Diz lá em 2 Coríntios 3,6. Mas não implementou todos os benefícios. Essa é a ideia. Em Cristo nós estamos unidos por fé na nova aliança. Nós fazemos parte disso. As promessas da nova aliança são desfrutadas por nós. Mas ele não implementou todos os benefícios. Aqui nós vamos ver, aqui agora nessa partezinha, que por meio de Cristo, 3 benefícios foram cumpridos, 3 promessas, e estendidos a todo aquele que crê. Então, o primeiro deles, algo inimaginável em outras gerações. Abra em Efésios 2. Efésios 2:12. Ele diz assim: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo,
não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Essa é a situação de um descrente. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. A ideia aqui é a seguinte: uma pessoa fora da nação de Israel participar das alianças feitas a Israel era inimaginável, era inconcebível. E infelizmente esse foi o maior erro dos judeus. E é dessa forma que muitas vezes eles acabavam deixando aqueles que não eram judeus de lado, porque eles diziam somente aquele que é filho de Abraão, físico. E aqui nós vemos que essa extensão da promessa, que era inimaginável, agora é possível. Por meio de Cristo, ela foi estendida a todas as nações. Ela não se restringe mais a um povo apenas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É a ideia de que você, para viajar para um outro país, para entrar nesse país, você precisa de um visto. Senão você não tem, você não entra. E o ponto é que agora o crente, ele tem um visto de cidadão do céu. Ele pode entrar num lugar que antes ele era proibido de entrar. E esse é o lugar mais importante que existe. Fazer parte do povo de Deus. E isso era inimaginável. Pule aí agora no próprio Efésios para a gente ler no capítulo 3. De 3 a 6. Ele diz assim: como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. E aqui no Novo Testamento, quando você vê segredo e mistério, a nossa mente curiosa e criativa, quando a gente pensa numa coisa mistério ou segredo, a gente logo pensa em adivinhar algo. Se você não é assim, parabéns. Eu, por muito tempo, fui. E eu trazia esse conceito para a Bíblia. Então, quando a Bíblia falava de mistérios, eu muitas vezes achava que eram coisas que eu tinha que imaginar a respeito das pessoas. Não é isso que a Bíblia está falando. O próprio apóstolo Paulo aqui vai explicar. O mistério que existia é que antes os gentios não tinham acesso. Agora esse mistério foi desfeito. Agora eles têm acesso por meio do Filho de Deus. E aí ele diz assim, verso 4, ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E aí ele diz no verso 6, e este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Então é esse o mistério. Qual era o mistério? Esse. O judeu ele olhava para isso e ele dizia assim, não, é só nós que podemos entrar. E agora, esse mistério foi revelado com a vinda do Filho. Jesus desvendou esse mistério e disse aos seus apóstolos, e eles, dessa forma, proclamaram a mensagem apostólica. Todo que crê, gentil, judeu ou de qualquer etnia, ele faz parte da promessa. E isso é maravilhoso, é algo inimaginável. Por que é maravilhoso? Talvez o problema esteja no conceito do que é ser maravilhoso algo, né? Eu fico pensando que na nossa mente limitada, nós nos confortamos em ser parte de um time de futebol vencedor. Então você fala para os outros, eu torço por tal time, e você aí diz. Em muitos casos, o hino desse time, ele chega a levar coisas do tipo dizendo assim, ó glória dos Não, isso é muito, 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 muito pequeno. Chega a ser até ridículo. Nós nos contentarmos com uma glória tão passageira. E talvez isso seja um dos problemas. E aqui eu estou falando de uma maneira geral, mas vale para todas as coisas da vida. Nós não valorizamos muitas vezes fazer parte da família de Deus
porque nós nunca pensamos a respeito da glória que é isso. Essa é a realidade. Nós gastamos tempo, como disse C.S. Lewis, ao invés de ir na praia, brincar na areia e olhar tudo aquilo, nós nos contentamos em ser pessoas que têm baldinhos de areia em casa. E aí ele acha que tem toda a areia do mundo. Enquanto a areia, que seria uma representação da ideia do tamanho da glória de Deus que você pode desfrutar por meio de Cristo, fica desse tamanho. Vou dar uma corrida aqui para a gente não ficar para trás. Depois, os benefícios em vigor que nós estávamos falando. A gravação da lei nos corações. Quem profetizou isso? Ezequiel. Falando para quem? Para Israel. Mas aí nós vemos, por meio aqui dos textos do apóstolo Paulo e depois em Hebreus, que isso é concretizado por meio de Cristo. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Diz assim: agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga. Não é mais da maneira antiga. Nós não servimos a Deus mais daquela maneira antiga, condicionalmente. Mas, não da maneira antiga obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Agora em Romanos 8 ele vai explicar ainda melhor. Romanos capítulo 8, verso 4. Paulo começa aqui o capítulo 8 falando a respeito da sua filiação. O que é sua filiação? Ou você faz parte da família de Deus ou não. Se você faz parte da família de Deus, desde o verso 1 faz parte da sua vida. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é a ideia de estar unido a Ele por meio da fé. Aí ele diz assim: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que nos dá vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. E aí ele diz assim: por isso Deus fez algo que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho em semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, com esse sacrifício da nova aliança, com isso, o que aconteceu? Agora existe uma diferença. Agora você não é mais como era antes. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ah, mas o pecado ainda não nos influencia? Sim, mas você em Cristo não é mais dominado por ele. Você é capaz e você tem as ferramentas que Deus dá para resistir e para deixá-lo de lado. Com isso, ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Aí no verso 4, que era o que nós queríamos. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana pecaminosa, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que Paulo está falando? Ele está dizendo assim: olha, agora, por meio do Espírito Santo, que foi prometido e dado na nova aliança, agora você é capaz de não viver mais sob a influência pecaminosa que você vivia. Mas por meio do poder do Espírito, você pode cada vez rejeitar mais e viver de uma forma que honre a Deus. Essa é a ideia aqui. Essa gravação da lei nos corações. Por meio do Espírito e da leitura da Bíblia, não é algo que você faz como um médium. Não. Queridos, crente preguiçoso é crente que não engorda espiritualmente. E nesse caso eu sugiro que você queira ficar gordinho. Porque o crente que não lê a Bíblia, ele não cresce. Então você precisa de um meio natural de leitura, meditação, tempo, oração. Faz parte do processo. Então, esse benefício da gravação da lei nos corações já está em vigor. Outro, a habitação do Espírito Santo. Abra lá em Atos 2.
Atos 2, de 15 a 18. Aqui é aquele episódio do derramar do Espírito em Pentecostes, na festa de Pentecostes, e aí Pedro vai fazer uma defesa, porque eles estão dizendo, olha, esse pessoal está bêbado, cada um fala um idioma, cada um está uma loucura isso aqui. E aí Pedro fala, verso 15, estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Isso daqui nós deveríamos ter lido, eu não li, eu pulei Joel. Mas essa profecia era Joel falando a respeito da nova aliança. E nos últimos tempos, vocês devem já ter ficado sabidos a respeito disso, que os últimos tempos não necessariamente se referem àquele período final. Os últimos tempos, para a Bíblia, é o período que Jesus inaugurou com a sua vinda e a sua volta. É uma era, é um período longo de tempo. E aí ele diz assim, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Qual é o ponto alto aqui? O Espírito Santo não é dado para quem tem uma etnia, uma conta bancária ou uma beleza ímpar. Não. A união com Cristo dá o Espírito Santo a todos. E isso deve ser um ponto muito claro para que não haja distinção de quem é melhor ou pior dentro da igreja. O Espírito é um só. Se você crê, o Espírito que você tem é o mesmo que eu tenho. E esse Espírito sempre faz o quê? Edificar o corpo. Essa habitação do Espírito Santo prometida é cumprida por meio de Cristo. E por fim, aqui, nesses 3 pontos, o perdão dos pecados. Esse deveria estar meio fresco na sua mente, mas se não está, vamos ler juntos. Abra aí em Mateus 26, 28. Verso 28 diz assim, novamente naquele episódio da ceia, diz assim, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Em Jesus existe o cumprimento do perdão de pecados. Nós lemos já algumas coisas em Efésios também, agora eu acho que vale a pena você ler Hebreus. Pule lá para Hebreus, capítulo 1. Enquanto Romanos talvez seja meu livro predileto e capítulo 8 seja talvez o capítulo que eu mais gosto, mas eu não sei se existe um outro capítulo que retrate tão bem Jesus. Esse verso 13, inclusive, talvez seja a parte central. Ele diz assim, o Filho irradia a glória de Deus. O Filho irradia a glória de Deus. É essa glória que você tem que querer ver. Não é a glória do seu time, não é a glória de você ser uma pessoa mega bem-sucedida, nenhum problema em ser bem-sucedido, mas nunca deixe que essa glória roube a visão da glória que você deveria ter. E ele diz assim, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. E porque Ele nos perdoa dos nossos pecados, nós podemos nos achegar ao trono da graça e dizer, eu preciso de ajuda. Eu não estou mais impedido de falar com Deus por causa de Jesus. Ah, mas existem outras formas? Não.
Somente o Filho. Somente o Filho irradia a glória de Deus. Somente o Filho é a expressão exata do seu ser. Então, queridos, as demais promessas desse pacto, dessa nova aliança, elas serão totalmente cumpridas quando Jesus voltar. Pule lá para Romanos 11. Romanos 11 eu acho que vai demorar um tempinho para nós chegar lá, né? Nós estamos em Romanos 2, mas se Deus quiser chegaremos. Novamente aqui, ó, uma palavrinha que talvez você olhe, né? Ele diz assim: irmãos, quero que vocês entendam este mistério. Aí a pessoa que lê só essa partezinha, ela diz assim: olha, Paulo incentiva a gente a procurar entender os mistérios. Tem muitos mistérios que você pode aprender. Por exemplo, se você acha um mistério falar inglês, estude numa aula de inglês que você vai aprender esse mistério. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque mistério não é ideia de adivinhação gospel. E aí ele diz: irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: cuidado, não pegue e fale que o judeu já era, que a nação de Israel já foi completamente perdida. Ele diz assim: alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete, e assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras: o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade, e esta é a minha aliança com eles: eu removerei os seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Então a ideia aqui, eu fui um pouquinho adiante, né? Era para ficar no 27, a ideia é: sim, gentios e judeus precisam crer em Cristo, mas as promessas da nova aliança ainda existem para serem cumpridas com a nação da promessa. Esse equilíbrio ele é interessante da seguinte forma: nem rejeitamos tudo que pertence a Israel e nem abraçamos tudo, né? Como o pastor Fernando já falou várias vezes, nem tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito diretamente para nós, mas sempre foi escrito para o nosso benefício, para aprendermos. Então, a nova aliança ela é desfrutada por cada um de nós por meio de Cristo. Mas aquelas promessas feitas de um trono, de terra, de reconstrução de Jerusalém, da nação de Israel se voltando de maneira grande, nacional, isso ainda vai ser cumprido. Então, reinado, terra e conversão de Israel. Basicamente é isso que nós vemos a respeito da nova aliança precisando de cumprimento. Beleza, queridos? Foi um pouquinho mais longe para dar tempo de terminar. Alguma dúvida? Então você entendeu, né? Então a nova aliança ela é inaugurada com Cristo, cumprindo muitos dos benefícios prometidos apenas à nação de Israel, mas que por causa de Cristo foram ampliados. Todo povo, nação, raça e língua. Não existe distinção. Mas isso não anulou algumas promessas feitas à nação de Israel que vão se cumprir. É assim que a gente tem que entender a Bíblia. Por quê? Porque é assim que a Bíblia descreve. Tá bem? Então vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, graças te damos porque temos o privilégio de estarmos unidos ao teu Filho Jesus. Por meio dele temos o perdão dos nossos pecados, temos o teu Santo Espírito habitando em nós, nos trazendo convencimento, nos trazendo iluminação a respeito das verdades que estão na tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ter um progresso espiritual. Em outras palavras, que o Senhor nos ajude a cada vez mais buscar a santidade. Senhor, tu sabes o quão imperfeitos nós somos, o quanto nós falhamos, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Continua nos direcionando, nos corrige quando for necessário, mas não nos afasta de ti.
nos deixa cada vez mais presos a Ti por laços de amor e que possamos valorizar isso de tal forma que a Tua glória possa ser cada vez mais presenciada por nós, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão na Tua igreja local. Que o Senhor nos ajude a termos olhos que enxergam de maneira não apenas física, mas em especial aquilo que não vemos, que cremos por causa daquilo que o Senhor promete, por meio das Tuas promessas. E que dessa forma nós possamos viver nesse tempo para a Tua honra e glória. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.